Bom, o papo de hoje é o seguinte, pessoal. Se você quer mudar a sua vida financeira, você precisa começar a investir, cara. Não tem jeito, tá? É poupar um pouco, sacrificar um pouco do que você gostaria de adquirir hoje, do que você gostaria de desfrutar hoje, para você poder desfrutar muito mais amanhã. E qual que é a melhor idade para você começar a investir, né? Esse papo aqui é mais para quem é iniciante, mas quem também não for, fica aqui porque tem coisas muito importantes aí para falar para vocês, tá? Bom, o prazo para começar a investir, galera, na verdade é para ontem, tá? E eu vou ajudar a mostrar os melhores investimentos, na minha opinião, isso daqui não é uma verdade absoluta, para você fazer se você é iniciante ou tem pouca grana, tá? Não só para quem é iniciante, portanto, se você já sabe investir, já tem uma ideia, mas não tem muito dinheiro, esse vídeo também é para você, tá? Galera, eu comecei a me interessar por investimentos lá por volta de 2004, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, mas eu realmente comecei a mergulhar no universo de renda variável e tudo em 2007, mais ou menos. Eu lembro que o Banco do Brasil, ele disponibilizou, ele abriu um pouco mais o seu capital. Ele já era uma empresa SA, já tinha ações na bolsa, mas ele acabou disponibilizando um pouco mais o capital dele, mais ações. E eu lembro que eu gostei dessa ideia e eu quis investir nisso daí. Então, na época, foi um fundo de ações do Banco do Brasil que acabou abrindo as portas aí de investimento em renda variável para mim. Eu já tinha visto na faculdade que dava para você investir em ações de sociedade anônima, né? Mas eu não tinha a mínima ideia de como isso funcionava na prática. E para mim era só por meio de fundos mesmo. E como o Banco do Brasil criou um fundo para negociar, né, para você investir nas ações do próprio banco, eu acabei entrando nessa área de renda variável por conta desse fundo. Só que hoje eu não faria isso, tá? De forma alguma eu investiria em um fundo de ações de uma única empresa. E por vários motivos que eu posso elencar aqui para vocês. O primeiro motivo, cara, e eu vou escrever aqui até meio separado aqui embaixo, cara, é o seguinte: o risco elevado, o risco de você investir, por exemplo, num fundo de ações de uma única empresa é elevado demais. E é elevado demais por quê? Porque justamente você está investindo só em uma única empresa. Se ela tiver algum problema, alguma coisa assim, ou o lucro dela não for tão bom, ela der prejuízo por algum motivo, você vai sofrer bastante com isso. O seu capital vai sofrer bastante com isso, né? Tem um outro ponto também que é o seguinte: alta interferência, inter, interferência estatal. Tá? Isso daqui é bastante importante relativamente ao Banco do Brasil ou outras empresas estatais. Na época eu não tinha a menor noção disso daqui. Se fosse hoje, eu jamais faria isso. Porque o Banco do Brasil, por exemplo, ou outras empresas como a Petrobras, etc., eles têm uma alta interferência estatal, o que significa que ele tem bastante interferência política. Ou seja, a chance de haver algum problema de corrupção nessas empresas é enorme. Um único ativo, como eu já falei, no caso era as ações do Banco do Brasil, BBAS, ok? Então, você está se expondo a muito risco, né? Hoje, o que o Banco do Brasil sofre que na época ele não sofria, tá? Hoje nós temos uma alta inadimplência de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, né? Na verdade, nós temos recordes disso daí. A gente vê notícia atrás de notícia que mais da metade dos brasileiros possuem dívida, uma grande parte de micro e pequenas empresas, mas milhares e milhares delas estão entrando com pedido de recuperação de empresa, de falência, não estão conseguindo saldar os seus débitos, as suas dívidas, e aí hoje um Banco do Brasil, por exemplo, sofre com bastante inadimplência, tá? Hoje também, e na verdade esse tópico aqui não é só hoje, mas é uma constante no nosso país, né? É a regra geral, que é o que? Juros elevados. Se por um lado
os juros elevados pode você achar a primeiro momento que é bom para um banco, no caso do Banco do Brasil, porque ele vai estar emprestando dinheiro a uns juros maiores e tudo mais. Só que se você parar para pensar, nem para banco é tão bom. Por quê? Porque menos gente pega empréstimo. Se menos gente pega empréstimo, o banco cobra menos, né? Cobra menos dinheiro, ele vai receber menos dinheiro, porque ele vende menos produto. Outra coisa, com os juros elevados, a chance de alguém não conseguir pagar o seu débito, pagar o seu empréstimo, o seu cheque especial, etc., é muito alta. Então, o risco de aumento de inadimplência aumenta bastante com os juros elevados, né? E por fim, nós temos hoje aí um agro em crise. Um agro que sempre foi o motor do nosso país, e ele ainda é o motor do nosso país, é o único motor que o Brasil tem, na verdade. Ele está em crise. Hoje nós vemos aí vários produtores em crise, com problemas de dívidas também junto ao Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é o banco que mais empresta dinheiro para o agro. Então ele está sofrendo muito com isso, tá? Por isso que eu não recomendo hoje você investir em um fundo de ações do Banco do Brasil e muito menos um fundo de ações de uma única empresa, principalmente se você é iniciante ou tem pouco dinheiro, beleza? Muito bem. Bom, na época, galera, quando eu investi, eu acabei descobrindo que dava para acompanhar o preço das ações do Banco do Brasil na Bovespa. Na época, lá em meados de 2007, ainda nós tínhamos duas bolsas. Nós tínhamos a Bovespa, que era a bolsa do mercado de ações, mercado à vista, onde todas as ações eram negociadas, e nós tínhamos a BMF, que era a bolsa de mercado futuro, onde aí a gente tinha negociação de contratos futuros, de mini índice, mini dólar, milho, boi, café, soja, etc. Pelo menos naquele período que eu vinha acompanhando as ações, porque aí o que eu fiz? Eu descobri que dava para acompanhar o preço da ação todo dia e dava para acompanhar também todo dia. O Banco do Brasil liberava, como de fato libera ainda hoje todas as instituições, por obrigação legal, a variação do fundo, né, da cota do fundo. Quanto ele rendeu, quanto ele não rendeu. Então eu comecei a planilhar isso daí. E pelo menos na época eu acabei descobrindo, cara, que quando a ação do Banco do Brasil subia, o fundo de investimento do Banco do Brasil não, ele subia, mas ele não subia tanto quanto a ação. E quando a ação caía na bolsa, o fundo de investimento acabava caindo mais do que o que a ação caiu. Ou seja, quando o ativo ganhava, né, quando ele se valorizava, eu ganhava menos comparado ao valor da ação, e quando a ação desvalorizava, eu perdia mais. E aí eu acabei pensando, né, será que dá para eu comprar as ações diretamente da Bovespa? Como é que eu posso fazer isso? E foi aí que eu comecei a me embranhar no mercado de renda variável, fui aprendendo aos poucos, tá? E é por isso, para evitar esse tipo de problema que eu passei, que eu quero aqui conversar com você e passar esses 5 investimentos, que eles são acessíveis para iniciantes e que também tendem a trazer um pouco mais de controle, um pouco mais de segurança e menos risco do que eu sofri na época, beleza? Lembrando, isso daqui não é uma recomendação de investimento, ok? Isso daqui tem caráter apenas educativo, educacional e se trata apenas da minha opinião como um investidor, como uma pessoa normal. Eu não sou analista, eu não sou nada disso, eu sou apenas um investidor, ok? Beleza, vamos lá. Bom, em quinto lugar, eu vou recomendar aqui, ou sugerir, na verdade, CDBs de bancos médios, tá? Com liquidez diária, beleza? Via, isso é muito importante, corretora, não via bancões. O que isso significa, Herrias? Significa o quê? Que
eu acho que é legal para um investidor iniciante, ou mesmo se você tem pouco dinheiro, investir nesses CDBs de bancos médios. De bancos médios não significa que você vai investir em Banco Itaú, em Banco do Brasil, em Bradesco, nada disso. Em Santander, você vai investir em bancos um pouco menores, mas bancos aí interessantes. Também não é bancos pequenos, não é um banco desconhecido onde o risco é muito grande, tá? Outro ponto importante é que esses CDBs devem ter liquidez diária para você conseguir negociar e sair dele, vender esse CDB quando você bem entender, quando você quiser. Senão você vai ficar preso nele até o vencimento. E isso para quem está começando ou quem tem pouco capital é muito ruim, porque você já não tem muita grana, você já não tem muito conhecimento. E aí de repente você vê ou você desiste, você fala, poxa, pensando bem, eu acho que não foi legal investir nesse CDB. E aí você se vê preso, você não consegue sair do investimento, acaba ficando bastante prejudicial para o seu aprendizado, tá? Agora, outro ponto aqui importante é que o ideal é você investir via corretora e não via banco, tá? E aí tem uma série de fatores para que isso aconteça. Geralmente via corretora os CDBs são mais interessantes, pagam um pouquinho mais, além de você encontrar a liquidez diária com mais tranquilidade, beleza? Agora, eu sou totalmente iniciante, Elias. O que eu faço? Eu não sei investir via corretora, eu não sei ver como é que é um banco médio, escolher isso daí. Bom, se você não sabe investir via corretora ou escolher um banco médio razoavelmente aí seguro, eu recomendo que você recorra daí para o bom e velho Tesouro Selic. Título do Tesouro, tá? Eu quis fugir um pouco do padrão, por isso que você vai ver aqui 5 pontos aí bastante fora da curva, mas nesse caso aqui não tem o que fazer, tá? Tesouro Selic também acaba sendo um excelente investimento para quem é iniciante, para quem tem pouco dinheiro, principalmente porque ele vai render o quê? A Selic. E a Selic hoje está nos seus 14% ao ano, que é uma valorização aí bastante interessante, né? Você colocar de repente R$ 1.000 e tirar depois de um ano 1.140 não é em todo lugar que a gente consegue fazer isso, tá? Mas, claro, se você se dedicar um pouquinho mais, buscar saber de fato como é que funciona um CDB, como investir em corretora, como escolher um bom CDB, você vai conseguir aí pegar algo que renda mais ou menos aí uns 110% do CDI. É um investimento, CDBs são investimentos protegidos pelo FGC, até R$ 250.000. Obviamente, se você é iniciante ou tem pouco dinheiro, você nem tem que se preocupar com esse limite, porque você não vai investir R$ 250.000. E você vai ter a liquidez diária, coisa que o Tesouro Selic acaba tendo também, entre aspas, por quê? Porque o Tesouro Selic tem marcação a mercado. Então ele oscila muito de dia para dia, tá? De acordo com movimentação do mercado, com investidores, com lei de oferta e procura, como se fosse uma ação de verdade. O CDB não. O CDB não tem essa oscilação. Então, sim, você pode investir no Tesouro Selic e perder dinheiro se você não levar ele até o vencimento do título que você está comprando, tá? Ou você pode ganhar também, da mesma forma que você pode perder, você pode ganhar. O CDB não tem muito esse papo aí, beleza? Muito bem, em quarto lugar, nós vamos falar aqui um pouco sobre os famosos FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Bom, os fundos de investimento imobiliário, para quem não sabe, nós temos dois tipos de fundos de investimento imobiliário. Nós temos os fundos de tijolo e nós temos aqui também... Opa, não é aqui, é aqui, ó. E nós temos aqui também os fundos de papel. Bom, o fundo de tijolo, fundo de investimento imobiliário de tijolo, é aquele fundo que você realmente está investindo em um prédio, em uma construção, em algo que realmente existe. A construção, o galpão, o prédio, o hospital, o que for,
o shopping center, o que for, existe. Você consegue ir até o local e encostar e pôr a mão naquele prédio, tá? A vantagem disso daí é que é muito mais fácil de você estudar se um fundo é bom, se não é, porque realmente o prédio tá lá, né? Só que uma das principais desvantagens desse fundo de tijolo aqui, e eu vou colocar aqui, ó, vantagem é palpável, né? Porque você consegue verificar realmente palpável que o prédio tá lá. Agora, uma desvantagem é o quê? É o problema de vacância. Ainda mais se nós estamos aí em um período que não está muito favorável para a economia brasileira. Se você tem salas, galpões, às vezes um prédio inteiro vago, quer dizer que você tem um dinheiro num imóvel que não está te trazendo retorno nenhum naquele momento. E isso é uma desvantagem no fundo de tijolo. Já o fundo de papel, ele não é um fundo que você vai ter o prédio para você tocar no tijolinho ou falar, nossa, aquele parafuso daquela porta é meu. Ele é diferente. Ele vai investir em títulos onde a própria pessoa que está pegando esse empréstimo, então você, por exemplo, põe R$1.000 num fundo de papel. Então você, na verdade, você está emprestando R$1.000 para uma empresa. Essa empresa, ela vai dar em garantia para você um imóvel. E aí vai te pagar, obviamente, por esse empréstimo, uma taxa de juros e correção. E aí pode ser das mais variadas, pode ser de acordo com a inflação, pode ser uma taxa fixa, pode ser uma mista, enfim, pode ser uma série de coisas, tá? Uma característica aí desse fundo de papel é que se ele for bom, se for um fundo de papel bom, ele tende a ser um pouco menos volátil que um fundo de tijolo, tá? Então você vai sofrer menos com a volatilidade, ele não vai oscilar tanto quanto um fundo de tijolo, beleza? Ambos, tanto o fundo de tijolo quanto o fundo de papel, eles vão pagar, entre aspas, esse aluguel mensal para você. Afinal, você, em tese, vai ter aí um imóvel ou algo em torno, uma garantia de um imóvel, né? Então você já vai começar a ter um gostinho aqui de receber esse aluguel, de saber como é que é receber um aluguel mensal. E isso é muito bom, porque você, aos poucos, você vai recebendo esse aluguel mensal e aí você fala, bom, com esse dinheiro que eu juntei do aluguel, eu consigo comprar mais uma cota do mesmo fundo. E aí você compra mais uma cota, na esperança de que no próximo mês você vai ter aquele rendimento que te rendeu esse mês, mais um pouquinho a mais. E você vai conseguindo multiplicar essas cotas até você se transformar aí em um grande investidor de fundo de investimento imobiliário. Claro, no decorrer dos anos, isso daqui não é uma coisa rápida, aliás, nenhum desses é um negócio de promessa de ganho rápido, tá? É investimento sério. Tem fundos aí com cotas com R$10, R$20, R$15, R$100, R$200, enfim. Tem valor de cota para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é bolso. É só dar uma pesquisada, ver aí qual que é o fundo que mais corresponde ao que você gostaria, que mais corresponde ao seu perfil. Então você acha, por exemplo, um fundo de shopping center, você acha que é legal investir? Vamos dar uma analisada na economia em geral, no fundo. Ou será que um fundo de prédios em São Paulo seria mais interessante? De prédios comerciais, prédios de escritório? Ou será que galpões de logística seria mais interessante? Tá? Isso daí você vai analisar. Outro ponto importante, e aí nós vamos para o terceiro lugar, que é conhecimento. Sim, conhecimento também é investimento, tá? Através de livros, de treinamentos. E aqui vai uma dica, tá? Você está acompanhando um investidor, um influenciador, um youtuber, ele prometeu ganho rápido, fuja dele. Fuja de quem promete ganho rápido, tá?
A chance disso daqui ser golpe é de 99,999%, beleza? Fuja desse tipo de gente. Esse tipo de gente não vai te acrescentar em nada na sua vida. Ele só quer vender um treinamento para você ou algum produto que não funciona para você dar dinheiro para ele e ele enriquecer às suas custas, beleza? E depois de um tempo ele vai sumir. E eu falo isso por experiência própria, tá? São muitos anos aqui no mercado de renda variável e eu já vi gente chegar, fazer muito dinheiro vendendo curso, apresentando aí uma coisa milagrosa, o que a gente chama de santo graal, né? E depois sumir, tá? Pegar o dinheiro da galera e sumir. Foge disso, tá? Foge disso. Eu sei que brasileiro tem muita propensão a cair nesse tipo de golpe. Obviamente, por conta de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Inadimplência alta, pessoas aí em dívida e querendo resolver essa sua situação financeira, mas esse não é o caminho, tá? Realmente, faça igual o ET Bilu, busquem conhecimento e de preferência em livros, tá? Eu dê preferência para livro, beleza? Segundo lugar, vamos para o segundo lugar. Segundo lugar, eu vou recomendar para vocês mercado de ações. Ô louco, Rodrigo, mas você acabou de falar aqui que você não recomenda investir em uma única ação, principalmente se eu estou começando, principalmente para mim que não tenho dinheiro, que eu não tenho muito conhecimento, eu estou iniciando agora no mercado. Sim, calma, a gente vai explicar. Existe no mercado de ações, na nossa querida B3, uma coisa chamada ETF, tá? E é aí que entra o negócio. ETF, o que que é? Nada mais é do que um bem bolado, vamos dizer assim, entre aspas, é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. E você, na verdade, você não vai investir em uma única ação via ETF. Você pode também, mas a ideia é você investir e comprar ETFs ou cotas, né, de investimento via ETF de grupos de ações, tá? Então, por exemplo, você pode comprar um ETF do próprio índice Bovespa, do Ibov, do índice Bovespa. O que vai ter nesse ETF? Ele vai ser composto por todas as ações que compõem o índice Bovespa. Você vai ter as maiores e as melhores empresas via ETF, ok? Você pode também ter um ETF de small caps, de pequenas empresas e pequenas entre aspas, tá? Nós estamos falando aqui de empresas multimilionárias com um patrimônio gigantesco, mas que para os padrões da bolsa acaba sendo pequenas. Você também tem um ETF para isso. Você vai comprar um ETF e esse um ETF vai se compor, compor ele, na verdade, todas as small caps que compõem o índice de small caps da bolsa. Você tem também um ETF de dividendos, onde você vai comprar um ETF e nele vai ter todas as empresas que compõem o índice de pagadores de dividendos, que é a B3, de acordo com os critérios da B3, tá? São dezenas e dezenas de empresas aí em cada um desses ETFs, beleza? ETF do Ibov, qual que é? BOVA11, tá? Deixa eu ver quanto que tá aqui, só para você ter uma ideia. O BOVA11, a cotação dele, ó, R$ 169,00 é uma cota do BOVA11. Hoje, tô falando hoje, na gravação desse vídeo, tá? Do Small Caps, qual que é o ETF de Small Caps? Small 11. Vamos ver quanto que tá o valor da cota do Small 11. R$ 102,64, tá? Do Small 11. Dividendos é o... Bom, dividendos tem mais de um, tá? Mas eu vou dar aqui como exemplo o Divo 11, ó. Divo 11... Opa! Divo 11... E o valor da cota está em
R$ 122,81. Então você vê que não é um valor grande. E aqui, por exemplo, no BOVA11, você vai estar pagando R$ 169 por uma cota e você vai estar investindo ao mesmo tempo com esses R$ 169 em Vale, em Petrobras, em Itaú, em Bradesco, em Banco do Brasil, em Bradespar, em VEG, em Itaúsa, você vai estar investindo em Gerdau, você vai estar investindo em uma CSN, em uma dezena de grandes empresas. Cada uma vai ter um pouquinho. E vai ser dividido de forma igual, o Herrerias, esses R$ 169 vai ser o mesmo tempo tudo de Vale, o mesmo tempo tudo de Petrobras e tudo? Não, ele vai compor de acordo com o peso que cada empresa tem no Ibov. Então, por exemplo, se a Petrobras corresponde a 10% do Ibovespa, eu estou falando aqui só a título de exemplo, 10% desse dinheiro vai estar investido na Petrobras. Se a Vale corresponde a 15% do Ibovespa, 15% desse dinheiro vai estar investido na Vale. Então, conforme a cotação das empresas e o peso delas no Ibovespa vai variando, o tanto que você atribui de investimento, de valor em cada empresa também vai variando automaticamente. E o mesmo serve para Small 11 e o mesmo serve para Divo 11, ok? O Divo 11 ele tem uma característica que, já que são empresas pagadoras de dividendos, né? E aí varia, tá? O Divo 11 trabalha de uma forma, outros ETFs de dividendos trabalham de outra forma. Mas, em regra, o que acontece? A empresa que você está investindo, por exemplo, aqui dentro de Divo 11 tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem Bradesco, tem Santander e tem, sei lá, qualquer outra empresa aí, Fleury. Muito bem. Vamos supor que essas empresas pagaram dividendo no dia de hoje. Esse dividendo, em alguns ETFs, você vai receber esses dividendos, o proporcional, claro, de acordo com o que você tem investido, na sua conta. Em outros ETFs, você vai ter incorporado esses dividendos no valor da cota. E indo agora para o primeiro lugar, primeiríssimo lugar, atenção, rufem os tambores. Primeiro lugar, eu vou escrever aqui, ó, cartão de crédito. Oh, não escrevi nada, cara. Como assim? Como assim, meu? Aí, cartão de crédito / cheque especial. Que é isso, Herreria? Você tá me falando que eu tenho que entrar no cheque especial? Não, exatamente o contrário. Você tem que quitar essas dívidas imediatamente. Por isso que tá em primeiro lugar, porque tem que ser uma coisa de forma urgente, urgentíssima. Antes de todo o resto, você tem que fazer isso. Ah, mas Herrerias, isso daí não é investimento, isso daí você tá falando de dívidas. Tá, você pode não considerar isso daí investimento, mas se você fazer uma continha matemática de padaria, isso daqui, você quitar essas dívidas, você vai ter o maior retorno garantido que existe na face da Terra. Se você pegar, por exemplo, juros do cartão de crédito, que aqui no Brasil ele está na bagatela de mais ou menos 400% ao ano, e quitar R$ 100 de uma dívida que você tem no cartão de crédito, com certeza você vai deixar de pagar de juros, só de juros, tá? Um valor muito maior do que qualquer um desses investimentos acima. Pode, então, parecer que não é investimento, mas na verdade, se você for considerar matematicamente, acaba sendo. A sua carteira, ela vai agradecer da melhor forma que possível, tá? Ela vai agradecer da melhor forma existente no planeta, na Via Láctea, cara. Isso daqui tem que ser a prioridade número 1 para você. Depois vem o resto, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar. E qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Eu tento responder todo mundo, na medida do possível, claro. E vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, falou e até mais.